A paz do Senhor, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a vida de todos vocês. Eu quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês, meus inscritos, aqui no Facebook, no Instagram, no Kawaii e também aqui no YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus esteja sempre abençoando grandemente e abundantemente a vida de vocês. Que o Senhor se derrame grandes bênçãos, chuvas de bênçãos sobre a vida de vocês. E hoje, meus amados, a palavra que nós vamos ler é Ezequiel 37, capítulo 37. E o versículo primeiro, que Deus diz assim, vamos ler lá na palavra do Senhor, que Deus diz assim: E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era numeroso sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos secos, e diz eles os ossos secos: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nevo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E profetiza então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Então eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se ajuntaram cada um aos seus ossos. Glória a Deus, louvado seja Deus. Que palavra maravilhosa, amados. Meus amados, esta semana eu estava lendo esta palavra, orando, e o Senhor me disse sobre esta palavra, uma revelação na palavra. E o Senhor, e o Espírito Santo de Deus me disse que esta palavra é muitos neste momento, que muito estão passando por isso. Estão como ossos secos, que não tem mais esperança, que está com sua esperança, ânimo já mortos, já estão com visão como se não houvesse mais amanhã. E Deus me deu essa revelação na palavra, diz que o país está assim, as pessoas deste país estão assim, muitas pessoas estão assim, vivendo desta maneira como ossos secos. E vamos ler para eu completar essa revelação da palavra. Vocês vão ver que palavra maravilhosa que o Senhor me deu a visão, a revelação esta semana sobre esta palavra. Vamos ler. E diz assim no 8, diz assim: E olhei, e eis que vieram nevos sobre eles, e cresceram carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, e profetiza, ó filho do homem, e dizei ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei-o
como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E continuando, meus amados, aí diz assim: e se puseram em pé um exército grande e em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceram, e a nossa esperança, nós estamos cortados. Então assim diz a palavra do Senhor, que muitos estão sem esperança, amado. Deus me mostrou aquela multidão triste, de pessoas que estão tristes, que estão desesperançadas, que não tem mais esperança, não tem ânimo, perderam a fé, estão assim se sentindo desesperançadas, não tem esperança, assim como esses ossos secos que estão aqui. Mas assim diz o Senhor, que Deus vai restaurar dos quatro ventos e vai nos trazer esperança, alegria, paz em todo o território do nosso país, nas nossas famílias, e vai restaurar os nossos corações, que estão muitos corações tristes, abatidos, mas Deus diz que vai resgatar este povo, que vai trazer de volta a esperança, que vai trazer a alegria. Aqui diz a palavra que Ezequiel, quando o Senhor falou para ele, para profetizar e dar ordem sobre esses ossos secos, para que eles ressuscitassem, criasse neles o espírito, carne, pele, órgãos. Assim será como nós, em nós, que vai trazer de volta a nós esperança, um espírito de alegria, um espírito de renovo, um espírito de paz, um espírito de coragem, de abundância, de prosperidade nas nossas vidas, nas nossas famílias, no nosso país, nos nossos lares. Então a palavra de Deus diz que Ezequiel, na hora quando Deus falou, ele se sentiu um pouco assim meio intimidado, se sentiu assim como que não fosse capaz, mas Deus falou: não, dê ordem, profetiza sobre esses ossos secos. O que a palavra quer dizer para nós? Para nós profetizarmos palavras boas, coisas boas. E aquilo que não existe, que agita no coração, para que venha, aconteça na nossa vida, na nossa família, no nosso país, nós profetizarmos como Deus deu ordem a Ezequiel, e Ezequiel deu ordem àqueles ossos secos, e aqueles ossos secos criou fôlego de vida, criou espírito, e se tornou espírito vivente, espírito que renovados, estava morto. O que a palavra está dizendo aqui? Que muita gente está assim, se sentindo mortos, se sentindo abatidos, já não tem mais ânimo, fracos, se sentindo fracos, oprimidos. Tenha esperança, assim como Deus deu esperança, vivificou esses ossos secos. Assim será nas nossas vidas, assim será na tua vida, assim será na sua vida. Não perca a esperança, porque Deus está contigo, Deus é conosco, Deus é nas nossas vidas. E creia somente, porque Deus é na nossa vida. Voltando aqui, meus amados, então tenha esperança, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. E o que Deus fala jamais cairá por terra, porque Deus não é homem, filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus está dizendo que vai nos trazer um renovo, você tem que confiar
Confie em Deus, não confie em homem. Porque o homem não vai te trazer a esperança, não vai te dar um futuro de paz, não vai te dar um futuro de alegria, de prosperidade. Deus é conosco, é na nossa vida. E por isso, se a palavra de Deus, Deus me deu revelação na palavra, que irá nos trazer alegria, esperança e dar vitória, que o milagre, e Deus falou, o milagre já está chegando. O milagre já está chegando. E Deus olha por todos nós. Deus não está lá no trono dele e dizer assim, olha, tá vendo lá a pessoa sofrendo e lá quietinho, não. O silêncio, quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus trabalha no silêncio e também no reboliço também. Deus trabalha no silêncio e no reboliço. Nada, 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 nada passa. Nada passa ao culto, aos olhos de Deus. Deus vê tudo, Deus ouve tudo, Deus sabe de tudo. E no tempo certo, ele dá a vitória, ele traz a vitória e traz o milagre, faz o milagre. Que esses ossos secos que o Senhor disse a Ezequiel, profetiza sobre a casa de Israel, profetiza sobre esses ossos secos. Nós somos os Israel de Deus. Nós somos os Israel de Deus. Nós somos povo do Senhor. Nós somos filhos de Deus, somos povo de Deus, criaturas de Deus. Então, creia, confia, fica em paz, alegra-se, se alegra no Senhor, porque assim como ele disse esses ossos secos, para que Ezequiel profetizasse sobre esses ossos secos e que trouxesse vida aos ossos secos, ele nos dará também vida, ele nos dará também a vitória, ele nos dará também a confiança, força, coragem, estratégia e sabedoria e capacidade para vencermos, para sermos vitoriosos. E o que Deus disse sobre esse vale seco, sobre Ezequiel 37, acontecerá em nossas vidas, acontecerá nas nossas famílias, acontecerá no nosso país, onde aqui nós estamos, os pés de nós estamos, acontecerá, porque Ele é Deus, Ele é que fez os céus, a terra, Ele que é povo, nós somos povo de Deus. Toda a palavra de Deus diz que Deus é Deus das nações, Ele é o nosso Deus. Então creia, meus amados, creia, meus queridos, que Deus já está trazendo a vitória para a sua vida, porque Deus é Deus que não se cala. Deus é Deus que fica em silêncio também. Quando Ele fica em silêncio, Ele está trabalhando. Deus é o Deus que faz acontecer. E creia, porque assim como Deus disse assim, ó, e profetizei como Ele me deu, e aqui diz assim, e profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. Olha o que dizem, e profetizei como Ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e puseram em pé um exército grande e extremo. Então esta palavra, a palavra de Deus diz, traz existência àquilo que não existe. Profetiza que nós somos um grande exército do Senhor. Você é um grande exército do Senhor. E Deus não vai deixar você desamparado nem derrotado. Nenhum de nós. Porque somos exército do Senhor.
O nosso general é o Senhor Jesus. Ele é Senhor, é generais dos generais. É o Senhor Jesus. Então creia, porque Deus é na tua vida. E traga à existência aquilo que não existe. Traga as coisas boas. Profetiza, fala, creia. Você tem autoridade de Deus para profetizar e as coisas acontecerem. Profetiza em nome de Jesus aquilo que não existe e aquilo que você acha que jamais acontecerá na sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Profetiza. Está na palavra. Traga à existência aquilo que não existe. E Deus te dará vitória. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana de vitória. E esqueça, Deus é generais dos generais. O Senhor dos exércitos está conosco.